Sou Celso Scarabi, consultor de empresas, e nesse vídeo vou abordar a crise da indústria brasileira, analisar suas causas e explicar por que só os clusters industriais podem salvar a indústria do país. Os números mostram que a indústria brasileira está em crise. E os números não só estão ruins, como vêm piorando de modo alarmante. 40 anos atrás, em meados dos anos 80, quase a metade do PIB brasileiro vinha da indústria. A partir de então, a manufatura brasileira perdeu vitalidade, engatou a marcha ré e passou a andar para trás. A indústria de transformação, o ramo mais diversificado da indústria e que transforma matéria-prima em produtos finais ou intermediários, desabou. Caiu de 36% do PIB em 1985 para vexaminosos 10,8% de participação na produção nacional em 2021. E em relação a 2023, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, informa mais uma queda de 0,5% na indústria de transformação. Pior foi a queda da participação da indústria brasileira na produção mundial. Em 1985, nossa indústria representava 2,77% da produção industrial do mundo. Hoje, o percentual é de apenas 1,28%, ou seja, caiu para praticamente a metade. E como desgraça pouco é bobagem, a esta altura do estrago, dá para afirmar que, se continuar nessa toada, em diversos setores da indústria corremos o risco de voltarmos no tempo e jogarmos no lixo os últimos 100 anos de desenvolvimento industrial. Nesse vídeo vou explicar por que só os clusters industriais podem salvar a indústria brasileira e reverter o processo de desindustrialização. E vou sugerir a criação da Embracluster, uma empresa pública a ser criada nos moldes da Embrapa, com a missão de reinventar a indústria brasileira e fazê-la recuperar o protagonismo que já teve e que é preciso que volte a ter na economia brasileira. A natureza da Embracluster, no entanto, seria diferente daquela da Embrapa, porque a principal diferença na obtenção de resultados entre o agro e a indústria é que o campo crítico da competitividade do agro está na produção, enquanto o campo crítico da competitividade da indústria se situa no mercado. A denominação de clusters industriais é atribuída à aglomeração de indústrias, fornecedores de insumos, prestadores de serviço, empresas de apoio e logística, formadores de recursos humanos e outras atividades de suporte que atuam colaborativamente para suprir e atender a uma determinada cadeia industrial da qual fazem parte. Dada essa diferença, o principal foco da atuação da Embracluster deverá ser a melhoria da competitividade mercadológica das empresas clusterizadas. A métrica de seu desempenho deveria ser o nível de participação e a rentabilidade dos produtos brasileiros nos mercados do Brasil e do exterior, bem como a conquista e a preservação desses mercados. A Embracluster operaria no formato de uma provedora de soluções em todo o espectro das necessidades e demandas dos clusters, atuando tanto como consultoria multidisciplinar, como na qualidade de parceira no desenvolvimento de inovações, tecnologias, boas práticas e produtos. O seu escopo de atuação incluiria mediar as demandas dos mercados e o mix de produtos a ser produzido pelos clusters e suas indústrias. Outra estratégia de sua operação seria apoiar acordos de cooperação entre os membros dos clusters, desenvolver mecanismos para facilitar o consórcio, a coordenação e a soma de esforços no âmbito do complexo dos clusters. Assim como incluiria promover a sinergia e a cooperação via compartilhamentos e padronização. Estimular a engenharia de valor, o design, a inovação tecnológica, coordenar esforços para ganhar escala, evitar sobreposições e desperdícios,
promover ações para reduzir custos e melhorar a produtividade e, enfim, zelar pelo bom funcionamento de toda a estrutura. Para mostrar a conveniência da criação da Embracluster, vou dividir a questão em 5 tópicos. 1. A real situação da indústria brasileira atual. 2. O modelo da Embrapa e suas lições para a indústria brasileira. Como transferir o modelo Embrapa para a indústria. Como criar e empoderar a Embracluster. E os riscos de nada fazer e ficar para trás. Como está a real situação da indústria brasileira atual? Como vimos, o setor manufatureiro, que tinha 36% do PIB em 1985, caiu para 16,5% em 2008 e para os tais 10,8% de participação no PIB em 2021. Foi uma queda de 25 pontos percentuais no conjunto do Produto Interno Bruto do país em 40 anos. Ou seja, a indústria perdeu 1/4 do PIB nacional no período. Se não fosse o milagre do agro, estaríamos hoje chorando as pitangas junto com a Venezuela e outros países perdedores por aí. A indústria, antes protegida e beneficiada por incentivos fiscais e juros subsidiados, estava despreparada e mal acostumada e sofreu com o choque da abertura econômica dos anos 1990, com restrições ambientais mal concebidas, com oscilações cambiais devastadoras, com o custo Brasil na estratosfera e outros infortúnios de nossa insanidade tropical. O efeito foi que perdeu produtividade, ficou tecnologicamente defasada. Não conseguiu acompanhar a velocidade das transformações do mundo e nem se adaptar ao ambiente global de alta competitividade. A perda se deu em diversas frentes, mas um indicador-chave dá a medida do que vem acontecendo. Trata-se da chamada produtividade total dos fatores de produção, a PTF, que vem caindo continuamente. Esse indicador mostra o grau de desenvolvimento econômico de um país. Países ricos são ricos porque são altamente produtivos e agregam um alto valor por trabalhador. Um trabalhador norte-americano é 5 vezes mais produtivo que um trabalhador brasileiro. E, infelizmente, a baixa produtividade do trabalho resulta em baixos salários e em países mais pobres. E o que faz o governo? Está inerte? Não, aparentemente é daqui não está. O que acontece é que o governo está desorientado, atira para todo lado e vem adotando medidas que são ineficazes, por não colocarem o foco onde a ação da indústria acontece, ou seja, no mercado. E também por desconhecerem a complexidade da indústria 4.0 em um mundo conectado, robotizado, automatizado, globalizado e agora inteligentizado pelo uso intensivo da inteligência artificial. Ainda no governo Dilma, foi criada a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. Já no governo atual, em 22 de janeiro deste ano de 2024, o governo federal lançou o estrepitoso programa Nova Indústria Brasil, NIB. Um programa festivamente apresentado, com muita retórica e cintilantes boas intenções. Mas aí é que a coisa pega. As medidas preconizadas pelo programa da Nova Indústria são do tipo que prometem muito, mas entregam pouco. O brigadeiro Vicente Faria Lima, o grande prefeito de São Paulo, um realizador incomparável e que, entre outras obras, iniciou o metrô de São Paulo, dizia que o Brasil não tem falta de planejamento, tem falta de fazejamento. A questão é, diante deste quadro um tanto quanto sombrio, estará a indústria brasileira condenada ao caos de uma décrise, o tipo da crise fatal que os gregos temiam? Não necessariamente. O que temos que fazer é transplantar para a indústria o que está dando certo no agronegócio brasileiro. Então vamos ao segundo tópico, para examinar mais de perto o modelo Embrapa e suas lições para a indústria brasileira.
O sucesso da Embrapa mostra que podemos encontrar caminhos brasileiros para sermos competitivos em escala global. Estamos fazendo isso no agro e certamente podemos fazer isso na indústria. Nesse ponto é que o agronegócio mostra o caminho e a Embrapa ensina o método. A Embrapa hoje é a grande formuladora das estratégias da agricultura brasileira. Detentora de reputação e prestígio inquestionáveis, suas propostas pairam acima das controvérsias e das paixões políticas. Sua inequívoca competência, objetividade e seriedade garantem a ela a independência para atuar na promoção do que é o melhor para a agricultura brasileira. Graças ao respeito que impõe e ao reconhecimento de sua competência, a Embrapa conseguiu posicionar-se como uma superestrutura sobre todo o conjunto do agro brasileiro. Esta condição de supremacia é que lhe permite agir como o principal player e como o principal coordenador estratégico das políticas e iniciativas do mundo agro. É a esta abordagem, que leva em conta a totalidade dos fatores envolvidos no ecossistema produtivo, que permite que encare de frente tanto os problemas como as oportunidades existentes. Além disso, a Embrapa se empenha na busca sistemática da sustentabilidade de suas ações. O conceito aparece tanto em sua declaração de missão como em sua declaração de visão, e revela a preocupação da empresa com a continuidade das iniciativas e a perenidade dos resultados. Mas, enfim, como transferir o modelo Embrapa para a indústria? Como vimos no tópico anterior, 3 dos vetores fundamentais são: primeiro, sua independência; segundo, sua supremacia na formulação de estratégias para o agronegócio; e 3, a busca da sustentabilidade em suas iniciativas. Esses 3 vetores são os condicionantes para criar uma transferência bem-sucedida do método da Embrapa para a Embracluster. Se o propósito é criar uma empresa que traga para a indústria o sucesso da Embrapa, é indispensável ter em mente que é preciso fazer uma transferência efetiva dos fatores que fazem o sucesso da Embrapa. Só contando com independência para fazer o certo do jeito certo, sem concessões. Só contando com autoridade para estabelecer políticas e definir prioridades, assim como buscando sustentabilidade com visão de longo prazo, é que a Embracluster poderá alcançar resultados da envergadura equivalente àqueles da Embrapa. Assim não dá para fazer meia transferência. A cautela se justifica porque já vimos este filme antes. A Embrapi e outras iniciativas pontuais isoladas do tipo das que propõe o programa Nova Indústria Brasil até podem obter alguns resultados, só que igualmente pontuais e isolados. Ocorre que, na atual conjuntura, o que realmente a indústria precisa é de algo verdadeiramente disruptivo, de algo radical, maior e mais ambicioso. O Brasil precisa priorizar a indústria, pensar diferente, pensar grande e agir grande. Sem reunir massa crítica, não vamos chegar a lugar nenhum. É preciso focar em soluções transformadoras que sejam capazes de mudar o ecossistema industrial brasileiro. E de tal modo que possamos proclamar a mudança repetindo os versos de Camões dos Lusíadas. Cesse tudo que antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta. Exemplos de políticas de cluster bem-sucedidas no mundo são os da indústria de microchips de Taiwan, de carros elétricos na China, dos pisos cerâmicos na Itália e da indústria de software do Vale do Silício nos Estados Unidos. Em síntese, o que nossa indústria precisa é de condições e competência para inovar e avançar nos hipercompetitivos mercados mundiais, levando a eles a marca do Brasil. Mas então, como organizar uma instituição que atenda a todos esses requisitos? Nesse quarto tópico, vamos ver uma forma para criar a Embracluster. A instituição proposta para impulsionar a indústria
haverá de ter semelhanças, mas terá requisitos diferentes daqueles que tem a Embrapa em sua missão no agro. Ainda que tanto o desempenho da agricultura como da indústria dependa da produtividade, o ecossistema de cada setor é diferente em muitos aspectos, e assim o tipo de apoio necessário também. São diferentes o ciclo de produção, a cadeia de suprimentos, a dinâmica do mercado, a geração de valor, etc. Por isso, a instituição a ser criada para apoiar a indústria precisa de um escopo de atuação específico desenhado para alcançar toda a complexidade de sua cadeia de negócios. É preciso lembrar que uma das principais diferenças entre o agro e a indústria é que o agro produz commodities, o que faz com que seu campo crítico de competitividade se situe na produção, enquanto a indústria produz mercadorias e, portanto, seu campo crítico de competitividade reside no mercado. Isso significa que, embora tanto o agro como a indústria precisam ser competitivos em toda a sua cadeia competitiva para se manterem sustentáveis, o jogo de cada um dos setores se ganha ou se perde no seu campo crítico. Ainda para entender a diferença entre o agro e a indústria, vale destacar que o agro brasileiro vem sabendo capitalizar as vantagens competitivas que o favorecem no mercado internacional. Além do Brasil possuir vastas extensões de áreas agricultáveis, clima favorável e água abundante, graças à Embrapa e a outras instituições correlatas, o agro conta com uma tecnologia de ponta e uma geração de empresários e recursos humanos bem preparados e atuantes. A reunião desse conjunto de condições excepcionais não aconteceu da noite para o dia e se deve, em parte, ao fato de que a Embrapa nasceu abaixo da linha de radar da política, o que permitiu a ela, mesmo sendo uma empresa pública, se profissionalizar e criar uma cultura interna ética, saudável e resiliente sem sofrer interferências. Já a nossa indústria nasceu e sempre se manteve com grandes limitações. A antiga estratégia de substituição das importações sempre foi de horizontes limitados e hoje se encontra esgotada. O custo Brasil é um ônus intolerável. Os produtos evoluíram, os mercados mudaram e a indústria do Brasil se apequenou. Ainda assim, temos algumas indústrias que brilham no mercado mundial, como a Embraer, a WEG, a Tramontina, a Gerdau, a Alpargatas, a JBS e algumas outras. O que essas empresas têm em comum é que estão alinhadas com os novos paradigmas do mercado mundial. São empresas sólidas, bem administradas e com profundo conhecimento de seus mercados. Também contam na retaguarda com o apoio de sólidos clusters em suas regiões de origem, para os quais contribuem e dos quais se beneficiam. Outros exemplos de clusters no Brasil são os da indústria calçadista de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o de Franca, em São Paulo, o cluster metalúrgico de Joinville, em Santa Catarina, o cluster da indústria cerâmica na região de Criciúma, em Santa Catarina, o cluster da produção de proteínas na macro-região do Alto Uruguai Gaúcho e do Oeste Catarinense e diversos outros. No Brasil, nossos clusters são basicamente informais ou associativos. Surgiram espontaneamente e funcionam gerenciando a cadeia estratégica de forma mais ou menos cooperada ou consensual. Isso é bom, mas insuficiente para a maioria das empresas nacionais competirem no atual hipercompetitivo mercado mundial, onde vem preponderando os mega clusters nacionais, com países inteiros operando políticas nacionais centradas em clusters, como é o caso da indústria de microchips de Taiwan, de carros elétricos na China, de pisos cerâmicos na Itália. Assim, a conclusão é que o conjunto das indústrias brasileiras precisa contar com um suporte estratégico e mercadológico maior, mais bem organizado e institucionalizado. E como comprova a Embrapa,
Só uma empresa pública independente, capacitada a encarar os ecossistemas produtivos em sua totalidade e com visão de longo prazo, reuniria as condições para encarar o imenso desafio de organizar os clusters competitivos para poderem salvar a indústria do Brasil. E, finalmente, se o Brasil não fizer nada, uma coisa é certa: o mundo não vai esperar pelo Brasil. Basta lembrar que por muito pouco não perdemos a Embraer para a Boeing. Felizmente para o Brasil, a Boeing cometeu alguns erros de consequências trágicas e precisou recuar da compra, que já estava fechada. Mas nada impede que logo os chineses voltem seu olho gordo para a Embraer e tentem levar nossa melhor empresa. Os nossos amigos portugueses, sempre práticos e telúricos, têm um ditado irrecorrível: quem não tem competência não se estabelece. O que quase aconteceu com a Embraer vem acontecendo de maneira desalentadora na indústria brasileira. Sem horizontes e sem sólidas perspectivas, nossas melhores indústrias, as mais inovadoras e competitivas, vêm sendo assediadas pelos conglomerados internacionais e sendo vendidas às dúzias. Quando uma empresa é vendida, nós perdemos o controle sobre sua tecnologia, sobre seu desenvolvimento e sobre o seu futuro. De modo que, para reverter a debacle da indústria, é preciso mais que uma política de apoio perfunctório. É preciso o amparo estratégico de uma organização multifacetada e que se constitua em uma superestrutura proativa, atenta ao futuro e aos mercados mundiais e que não se deixe surpreender pelos fatos. Uma instituição qualificada a fazer a interface entre as empresas brasileiras e seus mercados, no Brasil e no exterior. Mais do que isso, uma empresa capacitada a construir futuro, posto que, como dizia o grande Peter Drucker, é certo que não podemos prever o futuro, porém, podemos construí-lo. Para atender a esse escopo, é que faço a sugestão de criarmos a Embracluster, uma empresa abrangente como a Embrapa, e que apoie o conjunto, a totalidade das cadeias produtivas agrupadas em clusters, ainda que sem perder de vista as empresas que os compõem. Em outras palavras, que olhe para a floresta e não para árvores isoladas. Uma visão de conjunto é essencial para que os clusters sejam bem balanceados e concatenados, uma vez que, como se sabe, todo comboio viaja pela velocidade do barco mais lento. Para concluir, um recente estudo da Universidade de Harvard revela um paradoxo. No mundo altamente globalizado que vivemos, as vantagens competitivas duradouras numa economia global residem cada vez mais em coisas locais: conhecimento, relacionamentos, motivação, que os rivais distantes não conseguem igualar. E é isto: conhecimento, relacionamentos e motivação que sabemos como e onde buscar. Felizmente, ainda dá para salvar nossa indústria antes que a derrocada industrial nos faça voltar no tempo e nos condene a viver do agro e dos minérios como nos idos tempos do Império. Por fim, gostaria de dirigir a todos os brasileiros que querem ver no país uma indústria pujante e próspera a convocação do grande fazejador Brigadeiro Faria Lima. Arregacemos as mangas, que temos muito o que fazejar. E se você gostou da proposta desse vídeo, peço que a encaminhe para seus amigos e participe dos debates sobre os temas da indústria nas mídias sociais. Muito obrigado.